Olá pessoal, saudações ONLUZ. Saudações ONLUZ a todos. Então, gente, hoje nós estamos aqui para trazer para vocês algumas orientações sobre um evento importante que vai acontecer nesse mês de maio, que é o eclipse lunar, que vai se dar no dia 26 de maio, e nós vamos trazer então algumas orientações importantes com base na astrologia kármica estelar, para que vocês possam perceber quais as movimentações dos astros, as movimentações energéticas, as movimentações espirituais, que algumas pessoas já estão sentindo, inclusive, né, Mário, os efeitos do eclipse. E a gente vai trazer uma explanação, então, de como a gente pode fazer para superar essas energias, para poder entender um pouquinho mais do que está acontecendo, do que pode vir a acontecer e o porquê que o eclipse ele traz tantas mexidas assim na vida de todos nós, né, Mari? Exatamente. Então, a palestra de hoje, ela terá como foco principal as energias fundamentais que vão nortear a frequência do eclipse lunar do ano de 2021, tá? E, como vocês estão vendo também ali, né, na tela, este eclipse de maio, né, no dia 26 de maio, ele é um eclipse lunar total, ele não é parcial, tá? Então ele vai, né, trazer coisas bem fortes, né, de curas que há muito tempo muitas pessoas estão aguardando seus processos de cura, mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? E o tema principal dele, como vocês estão vendo também, o tema, né, é esse aqui, olha só, as bases e crenças na matéria serão mexidas, tá? Então, o eclipse lunar, ele vai mexer nas bases da nossa vida, naquilo que a gente acredita que é o correto, que é o certo, que é o verdadeiro, naquilo que a gente considera como o seguro, o imutável na minha vida, tá? Este eclipse lunar ele vai mexer na estrutura psíquica de todos nós, né? E essa estrutura psíquica ela é mexida a partir das crenças que nós fomos construindo ao longo das nossas vidas, tá? O que é uma crença? Uma crença é eu acredito em algo e eu nunca parei para avaliar se isso que eu acredito é verdadeiramente o correto, tá? Então, uma crença é algo que é repassado para nós, é uma informação, é uma orientação, é uma forma de viver, é uma forma de conduzir a nossa vida em que a gente vai repetindo um padrão comportamental e não se questiona se esse padrão é o correto, tá? Então, este eclipse lunar, ele vai dar uma mexida muito profunda nesses padrões comportamentais nossos, naquilo que a gente acredita que é o certo, mas pode que não seja o certo, tá? E o objetivo principal do eclipse lunar, ao mexer nessas crenças, é fazer é fazer mais um processo seletivo no planeta Terra, tá? É fazer mais um ajuste de energia nos seres humanos, em nós, né? Que estamos aqui encarnados. É fazer mais uma avaliação kármica, uma cura kármica, para ver, né, as respostas que as pessoas vão dar diante das mexidas das suas crenças, né, diante de muitas verdades que podem chegar à tona, muitas revelações nas nossas vidas que podem estar escondidas, que nós achamos que aquilo é, como eu falei antes, né? É imutável, nunca vai mudar, sempre foi assim. Eu cresci assim, eu vivi assim, eu trabalhei assim, né? E de repente algo pode chegar,
para fazer você passar, nós, né, passarmos por uma revisão das nossas crendices, né, daquilo que a gente acredita que é o correto, mas pode não ser o correto para a alma, né? E quem está no comando de uma cura em nível espiritual elevado aqui na Terra é a nossa alma, é o nosso eu superior, é a nossa estrutura divina. É ela que ela não está, vamos dizer assim, presa à ilusão, ela não está presa à matéria, ela está consciente de que existe, que ela tem um fractal, né, o nosso eu superior, que é uma estrutura divina elevada, está consciente de que existe um fractal encarnado na superfície do planeta Terra e este fractal está desviado do seu curso. Algumas pessoas estão desviadas um pouquinho, outras médio, outras muito desviadas, tá? Então, cada um de nós vai receber essas mexidas, essas chacoalhadas na nossa estrutura de vida, tá? Para que nós possamos acordar definitivamente, despertar, né? Não digo definitivamente, mas ter um bom despertar, ter um bom acordar, né? Algo realmente vai ser mexido em muitos de nós, né? Para que nós possamos olhar com mais atenção para a necessidade da nossa alma evoluir, não? E não a necessidade do ego humano, do comportamento humano, teimando e querendo ainda conduzir, controlar a vida terrena aqui, né? Então, nós vamos realmente passar por momentos decisivos. Para algumas pessoas serão coisas muito decisivas na vida delas, né? Coisas boas vão acontecer, porque são pessoas que já estão há mais tempo curando, libertando, são pessoas que já estão em oração há mais tempo, são pessoas que estão se buscando espiritualmente, são pessoas que elas já estão mais conscientes de quem elas são, do que elas estão aqui nesse planeta e elas estão fazendo uma cura espiritual, que elas precisam retomar o caminho de luz delas, elas já reconheceram, né, que elas estão presas a vínculos kármicos, né, a várias coisas negativas, e elas já estão há muitos meses, existem pessoas que estão há muitos anos fazendo curas nos seus ambientes familiares, conjugais, profissionais. Então, e estas curas, estes processos, eles virão como uma grande bênção na vida da pessoa, uma grande libertação, tá? Mas para algumas pessoas pode gerar acontecimentos, né? Que vão pegar as pessoas de surpresa em algumas coisas, né? Então, revelações, realidades, verdades que a pessoa acreditava que era o correto, de repente ela pode se dar conta que não é bem isso que ela imaginava que era, tá? Mas nada virá para gerar problemas na vida da pessoa, tá? Esses acontecimentos, eles chegam para trazer soluções para situações que estão empacadas na nossa vida há muito tempo, há muitas vidas, tá? E nós precisamos solucionar isso para o bem da nossa alma, da nossa essência divina, que o nosso eu superior está emanando muitas curas há muito tempo para muitos de nós, tá bom? Exatamente, né? Então, quanto mais a gente for buscando, né, a libertação, então, desses dogmas, desses conceitos, dessas culturas, porque tem muita gente também, né, que fica tão atrelado a uma determinada cultura que não consegue expandir, então, a sua consciência para outras oportunidades, para outros conceitos, para outras formas de existência ou de vida que a gente pode levar aqui na Terra, tá, gente?
Então, quando ocorrem então essas mexidas nessas estruturas, elas vêm justamente para que a gente deixe o velho de lado para dar a oportunidade para uma nova forma de vida, uma nova cultura, um novo conceito cada vez mais elevado. Tá? E é para isso que todos os eclipses, todos os eclipses eles vêm para dar essa mexida justamente para que a gente comece a olhar com um olhar mais profundo para tudo aquilo que a gente vem guardando, então, nos nossos registros de alma, no nosso inconsciente, para que a gente possa, então, se libertar, né, Mari, dessas energias que muitas vezes a gente vê, então, como a Mari comentou também, né, desses padrões repetitivos, e que a gente possa, então, dar uma nova oportunidade ou realizar exatamente aquilo que a nossa alma vem solicitando para nós há muito tempo. Então, a energia dos eclipses, como a gente vai entrar, né, no próximo tópico, é justamente essas frequências que elas vêm justamente para mexer naquilo que está estagnado na nossa vida, naquilo que a gente vem repetindo há muito tempo, naquilo que a gente vem guardando nos nossos registros, para que a gente possa ter um impulso necessário para poder dar uma caminhada diferente daquilo que a gente veio fazendo até então, certo? Exatamente. Tá bom, gente? Então, dada a primeira introdução, vamos então para os assuntos, né? Só lembrando, né, Mari, que essa live, ela é gravada, tá, gente? Mas vocês podem fazer as suas perguntinhas aqui no chat, que a gente vai responder as perguntinhas pelo chat também, certo, gente? Ok. Então, o que acontece, né, Mari? Os eclipses lunares e solares, o que eles vêm trazer de mudanças importantes, de realizações, de elevação da nossa consciência? O que o eclipse ele vem trazer de bom para nós também? Então, gente, um eclipse lunar ou solar, e lembrando que um eclipse solar vai acontecer agora em junho, tá? Daqui a alguns dias, que nós também vamos gravar uma orientação em relação a isso, tá? Então, fundamental nós compreendermos a energia de um eclipse solar como sendo uma programação de energias siderais para a elevação e a sutilização na vida do cosmos, ou no cosmos, tá? Então, no caso do planeta Terra, um eclipse lunar, ele vai trazer curas que a psicoesfera do planeta precisa se liberar. Estruturas psíquicas e comportamentais negativas, tá? Que todo o pensamento, todo o sentimento, toda a atitude, todas as palavras, todo o agir, todo o pensar das pessoas ao longo de muitos e muitos e muitos anos, muitos e muitos e muitos séculos e eras aqui vivendo neste mundo, são ainda, né, um número bem importante de seres humanos ainda conserva no seu interior, conserva na sua forma de viver comportamentos bastante retrógrados, comportamentos bastante antigos, bastante primitivos, né? Isso, porque pensem, nós ainda estamos vivendo em um planeta onde as pessoas cometem crimes. Elas ainda geram a energia da morte de um ser humano em relação ao outro, a morte de animais, a morte de plantas, para benefício estritamente econômico, financeiro, político, entre outros aspectos, né? Então, este planeta onde nós estamos residindo, ele é um planeta ainda não sagrado, tá? Ele é um planeta que não é considerado um planeta evoluído, tá? Mas existe um número também bem importante de seres humanos que eles estão aceitando fazer uma evolução na luz e com a luz, tá? Com a luz do Cristo cósmico, porque esta é
a frequência que realmente traz a verdadeira libertação aqui para a Terra, tá? Então, nesse sentido, então, um eclipse lunar, a Lua, e os eclipses, não só esse, mas todos os que virão ainda, tá? Nós temos que ter um olhar sobre eles, né, Margarete? Um olhar cósmico. Nós não podemos ter um olhar meramente terreno, humano, místico, esotérico, né, de coisas místicas que as pessoas muitas vezes postam, assim, né, informações bastante equivocadas, tá? Então é assim, ó, um eclipse lunar ou solar, ele é uma programação das hierarquias que cuidam da evolução do cosmos, da evolução de planetas, de sistemas solares, de sistemas estelares, de galáxias e de universos, tá? Então são consciências divinas que cuidam de uma evolução de todo o universo. Vocês estão me entendendo? Então, veja bem, esta visão meramente terrena, essa coisa mística que o pessoal fala aí de eclipse assim e assado, e faz uma magia assim, e faz uma simpatia assim, e faz não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, isso não tem validade nenhuma, a não ser para os seres da escuridão, tá? Exatamente, até porque acaba renovando inclusive os contratos com a energia dos falsos deuses, quando as pessoas acabam entrando então nesses rituais, os rituais, né, que as pessoas acabam instigando muitos a fazer, principalmente para que se tenha uma materialidade, né, um enriquecimento, que é contrário àquilo que as frequências superiores assim nos pedem para que a gente realize, né? Bom, mas enfim, esse é um assunto complexo. Então, o primeiro ponto para nós observarmos sobre um eclipse lunar ou solar é termos a consciência de que é uma programação do cosmos. Existem consciências divinas e neste momento aqui, a consciência que está coordenando todo este trabalho é Jesus Cristo, ou Samana, né? Que ele é um Pai divino e supremo. Ele é um Pai divino. Ele é a materialização da frequência de Deus aqui nesse planeta, né? De um Pai supremo, de um Deus supremo e universal. Ele também conta com a atuação da consciência divina Maria, Mãe Maria, aqui na Terra, denominada Mãe Maria, mas no sistema solar ela é conhecida como a energia de Maindra, e no cosmos, dentro da energia da galáxia, da Via Láctea, em todo o cosmos, ela é conhecida como, está na frequência de Tai-Kuma. Ela é uma das regentes do Conselho do Comando Alfa e Ômega para a Terra, tá? Que é um conselho cósmico sideral que cuida da elevação de todos os planetas, de todos os sistemas, de todas as galáxias que existem em todos os universos, dentro das energias das leis divinas superiores. Por isso que nós estudamos também, nós temos um ciclo de estudo que fala sobre as leis divinas superiores, porque nós temos que entrar dentro, seguir aqueles parâmetros daquelas leis divinas para podermos ser almas resgatáveis, almas que estão aptas a receber impulsos de cura elevados, tá? E as pessoas que não seguem esses padrões elevados de comportamento e de conduta, então são almas que estão num outro nível de evolução e serão encaminhadas em um outro tipo de avaliação kármica, tá? Mas enfim, esses assuntos a gente sempre está tratando, né? Volta e meia a gente está sempre trazendo essas orientações. Então, as pessoas já que acompanham o trabalho do Instituto ONLUS já sabem mais ou menos
que é esse processo aí, tá? Então, nesse sentido, olhar o eclipse lunar dentro da visão cósmica significa que a Terra e o sistema solar, ele vai ser elevado, tá? Ou ele vai ser não, ele está sendo elevado. Então, imagine, como assim elevado? Imagine eu vou desenhar aqui, tentar colocar aqui do ladinho, tá? Vou tentar desenhar o amarelinho. Imagine aqui, tá? Ó, vamos pensar aqui. Aqui está o universo, tá? Está o universo. E o universo aqui ele é dividido, aqui é nível imaterial, né? Aqui é só luz, imaterial, e aqui é nível material, ou seja, aqui existe vida imaterial, somente luz, tá? Que ele é dividido em 5 dimensões. E aqui é nível material, a vida aqui, ela é assim, ela é matéria, como nós, tá? Mas existem, aqui nesse nível material, existem 7 dimensões, tá? Muito bem. Então, esse é o primeiro ponto para a gente compreender a energia de um eclipse, tá? Então, vamos pegar aqui mais uma vez o universo, tá? Então, aqui, nível imaterial, tá? 5 dimensões de energia, tá? E o nível material aqui, né? 7 dimensões de energia. E nós estamos mais ou menos nesta região aqui do cosmos, mais ou menos aqui, tá? Nós estamos mais ou menos nesta dimensão aqui. Existe a primeira, a segunda, a terceira. E existe uma programação para elevar o sistema solar, a Via Láctea e, obviamente, a Terra, porque a Terra faz parte do sistema solar, para dimensões até a 7ª dimensão, tá? Agora nós estamos na terceira, indo para a 4ª, depois a gente vai para a 5ª, a 6ª e a 7ª dimensão, tá? Então, um eclipse lunar, ele é como se fosse, vamos pensar aqui está o sistema solar, tá? O sistema solar tá aqui, tá bom? Então, o sistema solar, ele é formado por 7 planetas, tá? Muito bem. Então, o que acontece, gente? A Lua, ela ficou com a carga kármica do planeta Terra, tá? A Lua, ela ficou com tudo que existe de ruim no planeta Terra, tá? Esta é a energia da Lua, tá? Então, o que acontece? Essas consciências aqui, elas vêm de um nível muito superior de energia, tá? E elas vêm aqui e elas abrem um portal de luz. E aqui está a Lua está aqui. Tá? Vamos pensar assim. A Lua está aqui. E eles vão abrir algumas realidades espirituais que a Lua guarda de negativo, e essas realidades repercutem diretamente sobre a Terra, tá? Vocês estão me entendendo? Ó, eu sei que minha letra não é muito legal, né? Mas tudo certo, tá? Então, olha só, aqui vai descer energias de muita luz, raios cósmicos vindo da 5ª, da 7ª, 6ª, 5ª dimensão, 5ª dimensão para cima, tá? Até níveis imateriais. Eles têm todo um sistema. Estas hierarquias cósmicas, elas têm todo um sistema de raios cósmicos, de raios divinos de cura. E elas, então, elas têm aqui no cosmos, aqui no sistema, no universo, né? Elas criam um portal de luz aonde essas energias entram em uma realidade aqui da Lua, tá? Digamos, depois nós vamos ver qual é a realidade que eles vão limpar agora nesse eclipse lunar.
E essa realidade é como se eles abrissem um registro. Sabe o que é um registro? É um registro. É como se eles abrissem uma determinada história do planeta Terra que está aqui guardada. E essa história vai repercutir aqui. Esses raios de luz vão repercutir aqui na Terra. Vão repercutir aonde? Em nós. Porque nós estamos presos numa determinada realidade espiritual da Terra, que também está conectada a uma determinada realidade espiritual negativa da Lua, tá? Então, isso é um eclipse lunar. Lunar e solar, tá? Falando de uma maneira bem simples, tá? Falando de uma maneira, né, o mais simples possível. Então, o que vai acontecer? Essas emanações de luz, esses raios cósmicos de cura, eles vão abrir memórias do passado nosso aqui mal resolvidas e que nós precisamos nos libertar, tá? Porque aí, quer ver? Vou pegar mais um exemplo. Então, a Terra está aqui, né? Então, quando ela recebe, e a Lua aqui, tá? E aqui vem os raios divinos que vão entrar por um portal, tá, de luz aqui que foi construído pelos engenheiros siderais, tá? E Jesus é um engenheiro sideral porque ele constrói mundos, ele constrói galáxias, ele constrói sistemas de vida em todo o universo. Então aqui ele e toda uma hierarquia dos mundos superiores de luz, tá? Construíram um portal aqui e eles emanam para cá raios de luz, aqui para a Lua. E eles vão abrir uma realidade aqui que vai repercutir aqui na Terra, em uma realidade na Terra também. Bom, depois que eles limpam isso aqui, tá? Limpam essa realidade, o que acontece? A Terra vai ficar mais leve, e aí ela vai subindo a sua dimensão. Ela está aqui na 3, depois ela vai para 3.1, 3.2, 3.7, 3.5, 3.9, daí vai para 4 e vai subindo a sua dimensão. Quanto mais curas ela vai recebendo, ela vai subindo nas suas dimensões espirituais, tá? Bom, e daí, Margarete? Todo mundo que está residindo aqui na Terra vai precisar fazer cura também. Todos os seres humanos, é porque nós que aqui está a Terra, né? Aqui está a Terra e aqui na superfície da Terra, quem é que mora? Nós, tá? E aqui na Lua é como se fosse o registro, o arquivo da Terra. Então, essas energias de cura vão aqui, vão abrir os registros da Terra, e obviamente os nossos registros estão aqui, e essa energia vai chegar até nós, ó. Vai vir como se fossem impulsos de cura em nós, tá? Então, como é que é um impulso de cura? Um impulso de cura é um passado mal resolvido volta a nos, entre aspas, incomodar, né? Sabe aquilo que a gente achou que tinha resolvido? Não resolveu. Volta, tá? Por quê? Porque nós ainda estamos com registros do passado que não foram olhados, purificados, libertos, tá? E nós vamos explicar então quais são os pontos, né, Margarete? Quais são os pontos que este eclipse vai trazer? Teremos muitos outros, tá? Mas ele tem uma atuação específica, tá? Então, nós já vamos explicar. Exatamente, gente. Então, o que acontece, né? O eclipse, que vai acontecer então no dia 26 de maio, como vocês podem perceber aqui, deixa eu pegar a canetinha de novo, né? Ele vai acontecer na casa 6, que é a casa do trabalho, porque olha só, a Lua está aqui, posicionada na casa 6, tá, gente?
E a gente pode perceber, então, que ela vai estar posicionada no signo de Sagitário, que é essa setinha aqui, tá? Então, esta casa 6 aqui, né, que pega todo esse quadrante aqui da mandala, do mapa, gente, ele trabalha com toda a nossa questão, então, do trabalho, do dia a dia, da nossa saúde, do cotidiano. Então, muitas situações relacionadas à questão de trabalho, de saúde, vão também acontecer. É verdade. Né? Então, muitas situações relacionadas a essas situações que a gente não resolveu no passado, picuinhas, conflitos em locais profissionais, situação de desentendimentos ou situações de muitas vezes as pessoas não estarem se sentindo bem no local profissional, né? Vão atuar com mais intensidade. Aquilo que a gente não foi empurrando com a barriga assim, né, Mari? Foi deixando para trás, foi indo, foi não dando a devida importância, achando que já tinha resolvido, enfim, todo o passado relacionado a essa situação aqui da casa 6 vai vir à tona, tá? E a gente pode perceber, né, que existem aqui também, saindo, né, da Lua, alguns aspectos negativos que estão fazendo aqui. Então, uma oposição com a casa 12, que é a casa da espiritualidade, tá? E também aqui uma quadratura com a casa 9, tá? Que tá fazendo uma quadratura aqui, então, com Netuno, tá? Que está posicionado no signo de Peixes, na casa 9, e as oposições aqui que estão fazendo, então, com a casa 12, com o planeta Mercúrio, com o planeta Vênus, com o Sol e com a cabeça do dragão, tá? Então, esses posicionamentos aqui, eles indicam, gente, que existem muitas situações para que a gente possa curar com a questão da espiritualidade, né? E outra situação que está acontecendo aqui também é que ela também está fazendo aqui um aspecto com a casa 11, né? Ou melhor, com a casa 10, né? Onde nós temos aqui posicionado, então, Quiron, gente. Deixa eu apagar a canetinha. Quiron, tá? Feridas relacionadas à nossa questão profissional, ao nosso propósito de alma, onde a gente vai precisar realmente, então, dar uma atenção muito intensa, né, para essa questão daquilo que vai vir à tona na questão profissional, na questão de trabalho, com parcerias, né, com relacionamentos, enfim, que podem muitas vezes estar impedindo a gente de seguir aquele caminho, aquele propósito de alma que está na nossa programação divina. Certo, Mari? E é importante ressaltar que ela está na casa número 6, trabalho, mas também a saúde, né? E ela está aqui a 2 graus, né? Ou seja, está no início de um processo de um ajuste kármico, ou seja, nós vamos ter muita coisa para revisar até o final desta encarnação em relação ao nosso trabalho, tá? Em relação à nossa profissão e também em relação à nossa saúde. Então é por isso que talvez, né, nós vamos precisar estar também atentos a questões das doenças, então essas situações de pandemia, epidemia e não sei o que, né? Pode ser que realmente venha a se acentuar, né? Então muitas pessoas podem vir a passar por patologias, né, que o seu passado a pessoa não curou, a origem de uma patologia, e essa patologia pode se manifestar na pessoa. Ela vai ter que lidar com isso, ela vai ter que tratar a causa espiritual disso, tá? E também a questão do trabalho, como a Margarete falou, né? E ela está sob a energia de Sagitário, tá? Então nós já vamos falar um pouco mais de propriedade o que essa energia de Sagitário incide aqui em termos de cura que nós precisamos fazer, tá? O que a gente precisa prestar atenção também, né, é no caso das patologias que retornam. O que eu não aprendi
com aquela situação que a patologia veio me trazer. Porque tudo aquilo que o nosso corpo ele acaba manifestando de doenças, de patologias, enfim, significam que eu não dei a devida atenção para a questão espiritual da doença, tá? Porque a gente sabe que todas as patologias, antes de se manifestarem no corpo físico, elas estão registradas nos nossos registros de alma, tá? Então, todas as patologias, elas antes de se manifestarem aqui, elas estão guardadas no nosso arquivo de alma. E a gente precisa, então, a partir do momento em que o sintoma aparece, mas eu não tenho diagnóstico ainda, por mais que eu vá pesquisando, fazendo exames, sejam laboratoriais, sejam de imagem, sejam de qualquer coisa, mas não manifesta, eu não tenho um diagnóstico preciso, indica que ainda aquela patologia não se manifestou e eu preciso dar atenção então para uma cura espiritual antes que algo no corpo físico se manifeste com mais intensidade, e aí muitas vezes pode não dar tempo de promover a cura no corpo físico, tá, gente? Então, se a patologia está se manifestando, ou apenas eu tenho o sintoma ainda, eu preciso olhar mais intensamente para os meus registros, saber as causas daquilo ali do porquê que está acontecendo e procurar buscar remover então aqueles registros negativos que ficaram ali para que a patologia ela não se instale. Ou muitas vezes se está voltando uma patologia que eu achava que eu já tinha curado, tá? Indica que eu não tive o aprendizado necessário que aquela patologia, que aquela doença veio trazer para a minha vida, tá? Porque a gente sabe que tudo aquilo que acontece conosco tem um aprendizado. E se eu não aprendi a lição, eu vou repetir aquela lição até que eu possa aprender a me libertar, a evoluir com aquele aprendizado que aquela situação veio trazer para a minha vida. Certo. E teremos também a atuação do eclipse lunar na casa número 7, a 27 graus. Aqui, casa número 7, né? Olha ali, tá? Então, a casa número 7 se refere a relacionamentos e parcerias, né? Relacionamentos com cônjuges, o relacionamento com outras pessoas, com todos os vínculos que eu tenho na sociedade, tá? Amigos, conhecidos, colegas de trabalho, pessoas que eu tenho projetos de trabalho, sociedade, né? Essas coisas assim. E com cônjuges, para quem tem cônjuges, para quem, ou ex-cônjuges, porque pode ter, não estar com o cônjuge, né, fisicamente, mas pode ter coisas espirituais para resolver com esta pessoa, tá? Então, serão dois focos importantes nas nossas vidas, dois pontos importantes para nós realmente olharmos com atenção para isso e liberarmos estas frequências, tá? Para que nós possamos, então, seguir adiante, tá? E essas duas energias, né, Margarete? Então, ó, como a Margarete já falou, elas atingem a casa... aqui a casa número 12, espiritualidade aqui, né? E a casa número 10, né? 9 e 10 também, porque tá pegando estudos aqui. Exato. Então, é bem interessante que nós vamos ter realmente grandes curas para resolver nestas duas áreas, que nós já vamos explicar, né? No próximo item aí, nas próximas lâminas, a gente já apresenta melhor. Só explicando um pouquinho aqui, né, Maria, o porquê da casa 7, né? Justamente porque a gente pode perceber aqui, né, que o signo de Sagitário, gente, ele tá pegando um pouquinho da casa 5, toda a casa 6 e um pouquinho da casa 7 também, tá? Então ele vai, como a Lua ela está posicionada em Sagitário, então ele vai influenciar também aqui um pouquinho da casa 5, que é a casa do namoro, das diversões, das distrações na matéria, tá? E a casa 7, então, que a Mari falou dos relacionamentos. Então, a Lua, então, ela vai trazer, né, gente, o passado nosso,
ou de situações que a gente acabou também se distraindo muito na matéria, né? Caindo naquelas facilidades mundanas, nas distrações, nos entretenimentos, na vida fácil, na vida boêmia, vamos dizer assim, né? Que muitas pessoas acabam se envolvendo uma demasiadamente. Uma vida sem responsabilidades. Exatamente. Sem compromissos e sem responsabilidades em evoluir, tá? E também casa 5 é a casa dos filhos, para quem tem filhos. Então vai ter uma grande cobrança kármica em relação a filhos, e já começou, porque esta semana já na astrologia semanal já foi abordado sobre isso. Na próxima semana tem mais orientações, tá? Exatamente. Então esses são os pontos, né, gente, que a gente precisa prestar bastante atenção para essa questão então do eclipse, tá? E o que a gente pode perceber aqui também, gente, na questão do eclipse lunar, que vai acontecer dia 26, é que está formando uma locomotiva, né, Mari? O que é a locomotiva, gente? A gente pode perceber aqui no mapa, né, que todos os planetas, eles estão um atrás do outro, tá? Como se fosse formando aqui um trenzinho, olha só. Né? Por isso, locomotiva. Opa, esqueci de Marte aqui, né? Então, a locomotiva é exatamente isso, tá, gente? Aonde um planeta puxa à frente, que é o caso de Marte, né, que está aqui na casa 1, e a Lua, que está aqui na traseira, digamos assim, né? Na retaguarda, onde ela vai dar o impulso necessário para que Marte possa puxar, então, toda essa frequência de cura que está manifestada aqui no mapa, então, tá, gente? Então, é o seguinte, olha só. Então, a Lua é que vai dar, né, o empurrão, digamos assim. Como eu falei, né, vem a frequência, os impulsos de cura do cosmos, abrem os registros da Lua em relação àqueles pontos que foram acabados de relatar, e a Lua vai começar a emanar impulsos aqui. Então, aqui temos, né, aqui é a roda da fortuna. Então, a roda da fortuna, ela está posicionada entre casa 5 e 7, porque é justamente... 6 e 7. 6 e 7, né? Ela está posicionada entre a casa 6 e 7, justamente porque ela vai... aqui são... a roda da fortuna é a oportunidade das pessoas prestarem atenção e escolherem um novo caminho. Então, conforme as escolhas que elas farão, a vida vai fluir de um lado ou vai fluir de outro, tá? Ou as pessoas escolherão evoluir e sair dos padrões que a gente vai falar daqui a pouco, ou elas vão estagnar e vão retroceder no seu processo de evolução, tá? Bom, depois disso, uma vez que a Lua mostrou, então ela vai começar a trazer coisas de Plutão, que está retrógrado. Tá? Então é o seguinte, então Plutão, quando mal aspectado, e ele está mal aspectado, ele está fazendo aspecto aqui negativo, né, Margareta, com a casa número 1, que a gente vai falar depois, tá? Então, primeira coisa que a Lua vai trazer à tona é a energia de Plutão. Então, realidades, comportamentos do submundo. Comportamentos de quem? Qual casa? 7. Parcerias, relacionamentos. Os sócios, as pessoas que você tem uma sociedade ou teve uma sociedade e não resolveu ainda as coisas com essa pessoa, né? Uma sociedade com um familiar, com, né, a esposa, com o esposo, com o filho, com genro, com nora, não importa, né? Vai vir uma sociedade normal com um amigo, teve, não tem mais, mas não resolveu karmicamente, coisas do passado vão retornar em relação a esta parceria. Então, vão vir comportamentos do submundo. E como está fazendo, né, Margareta, um aspecto negativo com a Marte, então são comportamentos agressivos, são pessoas agressivas, violentas, vingativas, inclusive, né?
Porque Plutão, gente, ele é regente do signo de Escorpião, tá? Então, muitas vezes, todo aquele comportamento negativo, destrutivo do signo de Escorpião está presente no planeta Plutão também, tá? Então, muitas vezes, as pessoas que fazem parte dos nossos vínculos, elas vão manifestar tudo aquilo de vingativo que elas têm dentro delas, tá? Toda aquela energia do passado que nos ligou a esses vínculos vai vir à tona, tá? Mas de uma forma gradativa, né? Não vai ser assim, nossa, aconteceu o eclipse dia 26, dia 27, explode tudo. Não. Mas já tem gente vivendo isso. Já tem gente vivendo, tá? Comportamentos vingativos, violentos, agressivos, intempestuosos em relação aos seus cônjuges, em relação aos seus parceiros, tá? Então estejam atentos às várias formas de violência, tá? Não é só uma violência, ela pode ser verbal, ela pode ser física, mas ela pode ser psicológica, mas uma violência pode ser uma negligência, pode ser uma manipulação mental, te colocando para baixo, te desestimulando, te deixando numa situação de inseguranças, de baixa autoestima, de medos, tá? São muitas as formas de violência que esta parceria, né, tanto em nível de cônjuge como em nível profissional, pode vir a desencadear na sua vida, tá? Então esse é o primeiro ponto dessa questão do passado que Plutão vai trazer, tá? E muito cuidado, tá? Porque Plutão, quando negativado, é uma energia de pessoas perigosas, tá? Como a Mariette falou, energias de pessoas vingativas, de pessoas maldosas, de pessoas que cometem crimes, tá? Muito bom. Então, depois vem Saturno, né? Então, Saturno, vai ter assim uma avaliação kármica muito profunda na casa número 8, né? Saturno vai avaliar, então, todas as situações também envolvendo ali casa 8, que é as questões de magia, as magias que as pessoas se envolveram, os vínculos que as pessoas tiveram com seres que lidam com energias de magia. Também a casa 8 é a questão de heranças, então cuidado com coisas de herança, tá, gente? Muita gente pode brigar aí, pode ter muita coisa negativa ligado a essas coisas de herança, tá? Depois vem Júpiter, né, que pega também casa 8 e 9, né? Então vai vir muita coisa, né, ligada a bens materiais, vai expandir, né? As pessoas muitas coisas do passado vão vir mal resolvidas, documentos, né? Coisas, conflitos, né? Vindo aqui, ó, tá vendo? Então, sabe, aquelas pessoas que talvez vão ter que se separar e vão ter que deixar para trás alguma coisa para não correr o risco de ter problema com aquele cônjuge. Pode acontecer isso, tá? Aquela parceria que você tinha e que de repente você desfez e você ficou no prejuízo material, deixa, porque senão a tua vida corre risco, tá? Exatamente. Ou, inclusive na questão de inventários mesmo, inventários, né? Às vezes as pessoas elas vão precisar abrir mão de algumas coisas justamente para se livrar de algo que poderia vir a acontecer mais à frente. Então, às vezes, o que a gente orienta, né, para algumas pessoas é que, às vezes, nós precisamos deixar para trás justamente essas questões de bens materiais como se fosse um pagamento de uma dívida kármica. Para que abra o fluxo verdadeiro divino nas nossas vidas, né? O fluxo da matéria verdadeiro. Tá? Então, fiquem atentos aí, se vocês começarem a perceber, quem passar por isso, porque pode ter gente que não tenha, mas já tem gente passando, agora que acabei de lembrar, que já tá, né? Então, muita briga na família, então, gente, ali
faça muita oração e entregue ao plano divino e renuncie, né, a tudo isso, porque isso aí é o que está te prendendo ao sofrimento nesse planeta. Isso é o que está te prendendo, não está te deixando você ter um trabalho digno, tá? Para você se sustentar com o teu próprio trabalho, tá? Bom, outra energia, né, Margarete, que vem aqui é a energia de Netuno em peixes na casa 9. Então muita gente vai se iludir com conhecimentos, tá? Continuar se iludindo. Vão continuar se iludindo, só que vai piorar isso, né? Então algumas pessoas podem perceber isso, e elas podem perceber que elas estão caindo em armadilhas, tanto em conhecimentos acadêmicos como em conhecimentos de ordem espiritual, tá? Principalmente, né? Porque Netuno está em peixes, então peixes pertence à casa 12. A 12. Então vai vir muita coisa espiritual, entendeu? De conhecimentos, de técnicas, de isso e de aquilo e de um monte de coisa. Então as pessoas tendem, um passado delas vai retornar para elas se libertarem, né, desses conhecimentos, dessas técnicas espirituais que elas buscaram nesta vida ou nas outras vidas também, tá? Então vem muita cura nesse sentido. Depois, na casa número 10, né, Margareta? Então tem a energia aqui de Quiron e tem a energia de Áries ali, né? Bom, então ali também, mas olha, tem um ponto bom aqui, tem um ponto positivo, tá? A Lua vai emanar uma energia boa para uma libertação kármica de uma ferida que a pessoa carrega, né? Para que ela exerça com garra, com coragem, com determinação, com força de vontade o seu propósito de alma. Mas antes tem que limpar tudo isso aqui, tá, gente? Exatamente. Tá? Legal. Aqui, tá, gente? Mas também aqui, outra coisa que também, né, Margarete? Se não limpar aqui direito, vai continuar dolorido. A coisa não vai para frente, a coisa não vai andando. Então tem que ir pedindo as curas, né? Focando as curas. E aqui, né, casa 11. Casa 11, mas também pega um pouco da 12, pega um pouco daqui, né? Olha aqui, nós temos a energia de Urano, temos Lilith, casa número 11, ó, daí vem aqui, ó, vocês estão vendo aqui? Plutão, né, Plutão, ó, então muita magia negra vindo de grupos, pessoas que você se envolveu, que lidam com energias densas, perigosas, pessoas perigosas, muito perigosas, tá? Mas um ponto importante, né, Mari, é que a gente pode perceber aqui, ó, que Plutão, ele tá a 26 graus, tá? Então, ele tá no finalzinho do ciclo de Capricórnio. Então, o que acontece, gente? Quando a gente tá no último decanato do signo, significa que é a última oportunidade que a gente tem para realizar uma cura. Exatamente. Depois só num outro ciclo evolutivo, né, gente? E aqui também, ó, aqui tá a 24 graus também, né? Também é 24. Então também muitas pessoas ligadas a grupos, ó, aqui tem touro. O que é, Margarete? Grupos financeiros, grupos econômicos, tá? Matéria, muitas pessoas ligadas à matéria, exato. Então, são pessoas lilithianas, pessoas. Porque a casa 11, gente, ela também é a casa dos grupos sociais, das amizades, enfim, mas também de trabalhos humanitários. Sim. Né? Grupos de serviço, enfim, né? A gente não vai citar nomes, né, para não ter problemas, mas quem trabalha com serviços de prestação de auxílio às pessoas, auxílio humanitário, tá? Então, como tem Lilith aqui, né, a gente pode perceber que o passado desses grupos, tá, as verdades que eles têm, muitas vezes eles estão fazendo um trabalho caritativo, um trabalho humanitário, mas eles só querem ter status material e financeiro, porque é o que Touro representa. Então, muitas vezes esses grupos, eles não querem saber de realmente ajudar as pessoas. Eles querem tirar a foto que está ajudando e publicar na rede social para dizer que está fazendo alguma coisa, né? E por trás disso, né, tá também fazendo, arrecadando fundos, muitas vezes esses grupos, eles acabam, ao invés de ajudar com aqueles fundos arrecadados, eles podem guardar no seu próprio bolso. Então, o passado de alguns desses grupos humanitários,
entre aspas, né, a gente pode começar a vir à tona, né? Muitas falcatruas nesse sentido podem acontecer e a gente vai ficar sabendo de algumas coisinhas ali no decorrer dos próximos períodos, tá? Grupos econômicos, políticos, religiosos, todos os tipos de grupos, né? E também, né, Margarete, touro é uma energia de sedução, né? Exato. Então, aqui também muita mentira. As pessoas ainda podem se deixar levar pela mentira, pela sedução das pessoas. As pessoas seduzirem, né? Seduzirem com uma mega estrutura física. Exatamente. Na matéria, para dizer, nossa, olha como isso aqui é, né? Olha. Porque touro gosta de um conforto, né? Gosta de bastante segurança, segurança e conforto. Isso, então muitas pessoas podem se vincular a grupos por aparência, porque está aparentando ali, nossa, olha aquela estrutura, olha como aquela pessoa, tu viu? Ela é milionária, olha aquela pessoa lá, ela é não sei o que, olha, ela tem aquilo ali, olha, entendeu? Então as pessoas elas podem vir a se vincular a grupos diversos, né? Pela estrutura monetária, tá? E não pela verdadeira essência de um trabalho divino e de luz. Aí nós temos o Sol, né, Margarete? E aqui, então, na casa 12 a gente tem uma concentração, né? Exato. Nós temos aqui Vênus, nós temos Mercúrio e nós temos a cabeça do dragão retrógrada. E se ela está aqui na casa 12, onde é que está o rabo preso? Está aqui. Na 6. Exatamente, porque é o contrário, tá, gente? Então, a cauda do dragão que está posicionada na casa 6, por mais que ela não tá aparecendo aqui não, tá? Mas ela é sempre na casa contrária onde está a cabeça, tá? Então, existem aqui muitas situações que a gente, como a Mari falou, né? Estamos com o rabo preso. Rabo preso com trabalho, com situações negativas que a gente achou que tinha resolvido e não resolveu, mas principalmente o que a gente pode, né, manifestar aqui é que estamos com o rabo preso de situações no trabalho que a gente buscou a espiritualidade para solucionar uma questão aqui, uma espiritualidade muitas vezes negativa. Né? Trabalhos espirituais para poder resolver aquele conflitinho no trabalho, aquela picuinha no trabalho. Eu vou lá mandar fazer alguma magiazinha muitas vezes, né? Que algumas pessoas elas podem acabar fazendo para dificultar tanto a vida, principalmente a vida de colegas de profissão, tá, gente? Olha só. E depois, então, porque aqui tem, ó, vínculos, né? Vênus, né? Vênus, aí tem Mercúrio, e Mercúrio está aqui, ó, nós estamos sob a regência de Gêmeos. Então, cuidado aqui, né, Margarete, com a comunicação. Exato. Né? Cuidado, a maneira como você vai se comunicar com as pessoas, como você vai. As pessoas podem ser bastante negativas na comunicação, elas podem tentar manipular, controlar, iludir, trapacear, né? Estejamos bastante atentos a um passado que vai voltar da espiritualidade de pessoas que têm uma boa lábia, tá? Que têm uma boa lábia, que dizem que sabem tudo, que veem tudo, que conhecem tudo, que são isso, que são aquilo, que já viram isso, que já fizeram isso, que já fizeram não sei o que, não sei o que. Então, muito cuidado com pessoas que trabalham muito na energia da sua ostentação pessoal, tá? Do seu autoendeusamento, tá? Inclusive, né, como a gente está aqui com Mercúrio em Gêmeos, ou seja, Mercúrio está domiciliado, então existem pessoas que principalmente trabalham com a questão da espiritualidade, que elas têm um palavrear difícil. Então, elas vão trazer palavras difíceis e que muitas pessoas elas não vão conseguir compreender o que está sendo dito. Justamente para quê?
para enrolar ainda mais. Nossa, né? Tu viu aquela pessoa lá Não, inteligente, né? Eu não sei nada. Né? Ou também, né? Pode ser que vão trazer uma linguagem difícil, mas também podem trazer pessoas que vão fazer uma linguagem sedutora nas pessoas, né? Vão enganar, né? Por causa de Vênus que tá ali, né? Porque tá tendo uma conjunção aqui, né? De Mercúrio com Vênus. Então, linguagens sedutoras mesmo. Exato. Né? E olha só, Vênus, gente, ele é regente de Touro, né? Que tá aqui na casa 11. Sabe aquela pessoa que vai prometer tudo para você? Vou prometer, você vai conseguir, vamos fazer isso, tu vai conseguir, vai dar certo, né? Não, gente. A gente não tem que prometer nada para ninguém. Nós estamos num processo de autocura, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Ninguém vai fazer pelo outro, tá? É esforço próprio. Nós podemos sim colaborar, cooperar, nos ajudar, isso com certeza. Mas o esforço de fazer a libertação de todos aqueles processos que estão ali, o mapa é nosso em primeiro lugar. Não joguemos as responsabilidades para um outro fazer, porque vai dar tudo errado. Tá? Provavelmente muita gente, né? Todos nós buscamos ajuda de outras pessoas em outros tempos, claro, a gente buscava com a intenção de querer uma orientação, né? Mas eram pessoas ligadas a uma espiritualidade duvidosa, tá? Deram muitas diretrizes, muitas informações erradas, né? Porque se tivessem dado as informações corretas, nós não estávamos tendo que passar por um eclipse, passar por uma revisão das nossas vidas, uma revisão de conhecimento, revisão de relacionamentos, revisão do nosso trabalho, revisão de todos os vínculos que a gente tem, né? Se nós estivéssemos realmente seguido o caminho do nosso eu superior, se nós tivéssemos recebido de uma espiritualidade no passado, onde ela realmente tivesse nos realinhado com a luz, com o nosso eu interno, nós não estaríamos tendo que repetir essas curas nas nossas vidas nesse momento, tá? Mas, vamos lá, né, Margarida? Não, e daí tem também a energia de Marte. Exato. Aqui, tá? Então aqui realmente, Marte, mas a gente já deu um toquezinho antes, né? Então, cuidado com as personalidades agressivas, violentas, e elas provêm da onde, Margarete? Da ancestralidade materna, né? Por quê? Porque Câncer está posicionado ali na casa 1, tá, gente? Por mais que ela tá na cúspide aqui da casa 2, mas Marte está posicionado na casa 1 em Câncer. Então, muitas vezes, esses relacionamentos, esses conflitos, essas situações todas que podem acontecer, tem aqui, o registro, então, da ancestralidade materna, tá, gente? Então, o que acontece? Muitos desses conflitos que a gente pode vir a enfrentar nos próximos períodos, o passado negativo aqui, tá? Tem muito a ver com a questão de todos os envolvimentos negativos que a ancestralidade materna fez. Não só a questão da mãe e, né, da família da mãe, mas todos os vínculos que a mãe gerou. Então, automaticamente o pai também entra na jogada. O pai e todos os familiares do pai. Todo mundo, na verdade, né, gente? Então, o que acontece? Por Marte estar posicionado aqui, pode acontecer, então, de quê? Duas situações, né, Mari? Tudo isso aqui que a gente acabou de falar para vocês, né? Todos esses planetinhas aqui, tá? Eles podem ser trabalhados, então, com a questão da energia negativa de Marte, ou seja, tudo pode acontecer com muita violência, agressividade, impulsividade, impaciência, toda essa questão de conflitos muitas vezes desnecessários, tá? Mas também, se a gente tiver na consciência que essas situações estão acontecendo para a nossa cura, Marte vai dar todo o impulso necessário para que a gente possa fazer isso com muita força, com muita garra, com muita coragem, com muita determinação. Certo, Mari? Força, coragem, fé, exatamente, tá?
Então vamos ficar com o lado bom de Marte, né? Exato. O guerreiro, o que luta, o que vence essa batalha, toda essa batalha espiritual ali, né? Vamos ficar com este lado de Áries, ou de Marte, né? De Marte, tá? E não o lado negativo, ok, gente? Vamos lá, temos mais algumas orientações para passar para outros, né? Então aqui, né, só reforçando a casa número 6, que é a energia de Sagitário. Então, especificamente a energia de Sagitário, o que ela pode vir a desencadear em nós? Arrogância, soberba, intolerância, comportamento desfocado, distraído, descomprometido, falta de fé interior e persistência, tá? Então, fiquemos atentos a estes tipos de comportamento em nós e com as pessoas com as quais nós nos relacionamos, tá? E aqui não deixa de entrar a energia de uma vida profissional com parcerias. Algum projeto que você tem em comum com alguém, né? Estejam atentos para esse tipo de comportamento. Ou se você vai desencadear isso, ou se vão querer gerar isso na sua vida, porque isso vai gerar, esse tipo de comportamento, Margarete, pode gerar em nós o quê? Vai gerar um trabalho que escraviza. Opa, deixa eu mudar aqui a canetinha. Aqui, ó, tá? Se nós nos deixarmos levar por esse tipo de comportamento aqui, tanto nós para com as outras pessoas, porque nós podemos escravizar outras pessoas, nós podemos explorar, exatamente, nós podemos vampirizar, drenar a energia das pessoas, se aproveitar delas em benefício próprio, tá? Então aqui a energia de Sagitário, é isso que nós vamos prestar atenção, tá? O que vai chegando nas nossas vidas, pessoas que podem nos explorar, tá? Então nós temos que cortar vínculo, cortar não, a gente vai rezando e vai pedindo que o plano divino vá curando e vá encaminhando estas pessoas, estas situações com paz, né? Lembrem-se, vamos usar a energia positiva de Marte. É um guerreiro, mas é um guerreiro da luz e não da escuridão. Exatamente. Tá? Então é a paz, é a coragem, é a força para poder tomar as decisões corretas, os caminhos corretos, tá? Então estejam atentos a isso, tá, gente? Certo? Muitas vezes, então, essa questão então de Sagitário na casa 6 ali, pegando casa 5, 6 e 7, né, gente? Então, Sagitário tá bem amplo no mapa do eclipse, tá? Então, muitas vezes as pessoas elas podem vir à tona aquele fanatismo que elas têm também por um local profissional, né, Mari? São aquelas pessoas que ou por uma profissão que elas não aceitam revisar, exatamente, repensar as coisas. Então, o que acontece? Aquele ditado, né, que as pessoas dizem, eu dou o sangue pela empresa. Deus me livre, não fazem isso, tá? Nunca. Não, o fanatismo leva a pessoa a se tornar uma escrava que ela nem está percebendo, tá? Então, sim, a gente precisa desenvolver o nosso trabalho da melhor forma possível, tá? Em todos os sentidos. A gente não está dizendo aqui que tem que, né, largar a mão agora e se tornar uma pessoa, né, relaxada no seu trabalho. Não, a gente precisa sim desempenhar o nosso papel da melhor forma possível, mas cuidar para não se deixar levar pela escravidão, né? Que hoje ela está remunerada, tem benefícios, tem plano de saúde, enfim, né? Plano odontológico e assim por diante, mas acaba ocorrendo então outra forma de escravização, principalmente sob um ponto de vista espiritual em relação às pessoas, tá? Então isso também algumas pessoas vão começar a perceber essa exploração espiritual que existe no seu ambiente profissional, tá? Que esse é um assunto bastante intenso que a gente pode deixar para uma outra vez a gente explicar exatamente o que vem a ser isso, tá, gente? Porque quando a gente explicou antes, né, dessa nova frequência da Terra, que a Terra está se elevando para as outras dimensões, nas dimensões de luz não existe trabalho que um
paga o outro. Não. Um é, vamos dizer assim, você é meu funcionário e você é meu subordinado. Não existe isso, tá? Nos planos de luz, as pessoas, os seres evoluídos trabalham em cooperação e união. Eles se unem, eles se ajudam em benefício do coletivo, do bem comum. E um trabalho que drena a energia da pessoa significa o seguinte, que aquele empregador, ele pode ser uma pessoa que sugou, tem contratos com forças involutivas e ele te mantém preso àquela empresa, aquele empreendimento, aquele projeto, aquela sociedade, aquela parceria, porque ela tem um contrato kármico para drenar o teu dom de alma. Teu dom de alma, tua energia divina de alma, alimenta o negócio dela ou dele, não importa, tá? Muita gente vai ter que se libertar dessas frequências, porque tem muitas pessoas que têm um histórico que não é de um local só, são vários segmentos, são várias pessoas que estão drenando a energia dela. Tá? Eu particularmente tenho pelo menos umas 2, 3 pessoas que é nítido isso, que elas estão passando por isso. Tem outras que também, mais uma, agora tem umas 4, né? Que é bem nítido isso, tá? A vida profissional delas, elas são escravas, entendeu? Elas são escravas. E elas estão realmente passando por momentos difíceis na sua vida profissional, né? Mas elas vão precisar se liberar, né, destas frequências aí, destas pessoas, desses empreendimentos, desses negócios. Claro, né, Margarete, a gente não vai dizer assim para você, saia do teu trabalho, deixa o teu trabalho. Não é assim que funciona, tá? Não, tem que trabalhar a cura de todas estas energias aqui, ó, arrogância, soberba, intolerância, comportamento desfocado, distraído, tá? É isso que tem que trabalhar em nós, tá? A falta de fé no teu potencial divino. Se tem gente sugando a tua energia, é porque você não acredita em você, tá? Então é ali que tem que começar. Auto-amor e consciência de quem você é, do que você é e do teu potencial de luz que você é, que nós somos, tá bom? E avaliando, então, fazendo essa autoanálise, né, que a gente precisa fazer, se a gente não está satisfeito, a gente está percebendo, então, que tudo isso que a gente falou se encaixa em algum pontinho na gente, tá? A gente vai precisar realmente fazer uma revisão da nossa vida profissional. E como é que a gente faz, né, Mari? Primeiro a gente faz essa busca pelas curas, então, de tudo aquilo que a gente percebeu que está equivocado, tá, em nós e no ambiente em que a gente está vivendo, né, a questão ali profissional, laboral, enfim. E a gente vai precisar, então, fazer essas curas e ir pedindo para que as hierarquias superiores vão nos colocando exatamente nos lugares que a gente precisa desenvolver o nosso dom de alma, tá? Porque isso vai levar um tempo, gente, para que a gente consiga resgatar todas aquelas memórias do passado que nos aprisionam a esses locais profissionais, para que depois sim eu consiga realmente dar esse salto e conseguir colocar em prática aquilo que está no meu projeto divino, tá? Porque caso eu não faça uma cura dessas situações negativas que me aprisionam a este local profissional, eu posso pedir demissão hoje, começar a trabalhar amanhã num outro local que vai ser totalmente semelhante. Então eu vou trocar naquele ditado, né? 6 por meia dúzia. Eu só vou mudar o escravizador, né? Mas eu vou continuar escravo do sistema. Então eu preciso fazer toda essa cura primeiramente, né, para que eu possa então dar os passos necessários conforme o que está na programação divina, o que a minha alma sim precisa que eu desenvolva de questão profissional aqui. E nós vamos ter que ter paciência, tá? Porque como a Mariette falou, muitas vezes uma libertação kármica da vida profissional, de energias que drenam as nossas forças vitais, tá?
Muitas vezes nós temos que passar por 1 ou 2 ou 3 ambientes de trabalho, onde a gente tem fractais aprisionados Exato. nesses ambientes de trabalho, tá? E nós precisamos passar por aí, porque a gente vai ali, vai desenvolver um trabalho, vai fazer um resgate, às vezes a gente vai fazer um projeto profissional com uma pessoa, uma parceria, onde a gente vai ficar um período com esta pessoa, desenvolvendo um trabalho, que ali a gente tem um resgate com essa pessoa. Exatamente. Tá? Mas façam tudo, gente, esse trabalho com muito amor, com muita gratidão, porque é com muita fé, acreditando bastante em vocês. Nós temos que acreditar bastante nesse potencial, tá? Então, nós também vamos receber essas curas para que nós possamos libertar, né, de todas essas negatividades que a gente guarda no nosso inconsciente, tá bom? Então, e outras pessoas também, né, Margarete? Sagitário positivo, aquela pessoa que acredita em si, que abraça um novo projeto, que confia, que, né, tem garra, tem confiança, porque também Sagitário é uma energia do elemento fogo, né? Exatamente. Então, é a motivação, é acreditar, é confiar, é estar realmente ampliando as suas possibilidades, tá? Mas sem aqueles comportamentozinhos ali, tá? De arrogância, de soberba, tá bom? Sempre, gente, entregando para o plano divino. Diariamente se coloquem nas meditações, nas orações e peçam: Jesus, Mãe Maria, São José, amada hierarquia divina, todas as consciências angélicas e arcangélicas que nos amparam, aonde eu preciso estar, que lugar eu preciso ir, o que eu preciso executar em relação ao meu trabalho. Tenham paciência, façam essa pergunta e deixem que eles, né, as consciências divinas, nos conduzam no lugar certo, com as pessoas certas, no projeto certo. Não vamos forçar a nossa vontade, porque aí vai dar errado, tá? Exatamente. Certo? Então vamos lá. Vamos em frente. E na casa 7, relacionamentos, né? O que a gente vai ter que curar ali, né? Então a gente já falou o que é a casa 7, né? Muito bem. Então, ó, libertar, perdoar, concluir ciclos com pessoas e ideias que a gente tem preconcebidas dessas pessoas, né? Que nos desfocam de um trabalho sério e íntegro com a luz, tá? Sair de vínculos, ó, mais um aí, vínculos que exploram, escravizam com perversidade, tá? Exatamente. Muitas vezes esses vínculos, né, que acabam explorando, eles vão querer, digamos assim, manter a pessoa no conforto material, justamente para não permitir que aquele vínculo possa se concluir. Então a pessoa ela pode estar recebendo uma proposta de sim encerrar um ciclo, mas que o companheiro, a parceria, a companheira, enfim, vai continuar dando as, entre aspas, né, condições até que a pessoa venha a se estruturar na matéria. Então ali, gente, é um aprisionamento ainda, pode sair do ciclo, né, e terminar. Pode ser da convivência, exato, mas não vai sair da energia. Não vai sair da energia. Então a gente precisa... Lembra que a gente falou ali, né, da casa 8, né, gente, que é a questão de heranças, enfim, que cabe a essa situação também, tá? Então, situações de que a gente vai se tornar dependente do dinheiro do outro. Tem que tomar cuidado, tá? Porque senão essas pessoas elas vão continuar emanando a energia de uma exploração, de uma escravidão, para que não ocorra o total desenlace então dessa energia. Então precisa avaliar também bastante essa questão de uma dependência material que a gente possa ter com as pessoas, tá? Porque a gente não tem que ser dependente de absolutamente ninguém, a gente tem que gerir, né, a nossa vida com os nossos próprios esforços. E muitas vezes a gente vai precisar diminuir bastante o nosso padrão de vida, tá, gente? Para não se deixar
levar por algumas coisas. Mas eu acho assim, rever, né? Porque eu acho que a gente tem tanta coisa desnecessária, usa tantas coisas desnecessárias, né? Que, enfim. Mas também um detalhe importante nessa questão da conclusão de ciclos é que também podem se concluir ciclos de duas formas. Sim. Uma, conclui-se um ciclo e cada um segue o seu barco, conclui-se o ciclo do ponto de vista físico, onde as pessoas realmente vão se separar, né? Então, sociedades podem ser desfeitas, parcerias podem ser desfeitas, tá? Casamentos podem concluir, vínculos conjugais podem concluir o seu ciclo de vida juntos. Cada um segue o seu barco, tá? Esse é um ponto de conclusão de ciclo. Um outro tipo de conclusão de ciclo é em relação a um ciclo energético, tá? Espiritual negativo, onde as pessoas elas estão juntas, elas estão num projeto, elas estão trabalhando juntas, elas têm o apoio e o amparo divino das hierarquias, elas precisam estar juntas, mas elas estão limpando karmas que atrapalham a parceria dessas pessoas, tanto em nível profissional como em nível afetivo conjugal. Tá? Então podem ocorrer, esse é o olhar que a gente tem que ter, tá? Entendem? Conclusão de ciclos, tanto físico como energético, espiritual. Exatamente. Então aqui, gente, a gente só tem que ficar neutro, a gente não tem que colocar, porque eu gostaria assim, porque eu gostaria assado, porque eu gosto tanto assim, porque eu quero tanto, porque a gente planejou assim, porque a gente vai fazer assim, porque não sei o quê. A gente ou é o plano divino que planejou as coisas, tá? Então vamos estar atentos para estas coisas, tá? E dizer assim, bom, eu tenho que concluir um ciclo de trabalho, de parceria, de projetos com as pessoas, de vínculos, um ciclo com este casamento, com este cônjuge. Então, faça uma autoanálise, né? Façamos uma autoanálise e entreguemos para o nosso eu superior de tudo que nos liga negativamente a estas pessoas, tá? Tudo que é negativo que ocorre entre nós. E se for para estarem juntos, se essa parceria for para estarem juntas, então elas permanecerão juntas. Ou então, e vai ser ampliado, vai ser revisado, vai ser remodelado, vai ser melhorado, vai ser aquilo que o plano divino quer. Mas se houver a necessidade, por exemplo, de nós estarmos, uma vai no projeto A, outra vai no B, uma terminou aqui, outra ali, tá tudo bem, tá tudo certo, entendeu? Então, nós temos que olhar para a conclusão de ciclos com um olhar um pouco mais ampliado, não somente de como coisas negativas, tá, gente? Exato. Conclusão de ciclo significa uma etapa vencida de cura e eu vou para a próxima, tá? Então, eu não tenho que ficar com medo de concluir ciclos, tá? Porque muitas vezes estar com alguém fazendo um determinado tipo de trabalho, fazendo um determinado tipo de projeto pode estar nos atrapalhando muito das nossas ideias, tá? Inclusive, essas conclusões de ciclos podem acontecer em nível astral espiritual, porque talvez, estejam atentos, talvez nós não estamos mais juntas com essas pessoas, mas a gente esteve no passado, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, numa outra vida, numa realidade paralela, tá? Então, aqui também a gente precisa estar atenta. Precisamos nos focar para a conclusão de ciclos também em nível espiritual, onde a gente tem fractais presos, tá? Com vínculos que não são bons para esse momento evolutivo nosso. Então, né, Margarete, não vamos impor nada, não vamos criar nada, vamos apenas deixar que Deus coordene todo este trabalho. Ele sabe aonde a gente tem que concluir os ciclos, tá bom? Então, já falamos, né, sobre os vínculos que exploram e tudo mais, né? Já. Opa, peraí que... Vamos voltar.
Ah, tá. E só um detalhe aqui, né? Então, aqui, deixa eu só pegar um pouquinho aqui. Também uma coisa que a gente vai ter que prestar atenção, tá? Com a nossa mente, tá? Se a gente vai estar muito focado só na matéria, tá? Aquilo que a gente pode ver, certo? Então, aqui também nós vamos pedir para o nosso eu superior, para as energias divinas de cura, que vão limpando as nossas personalidades materialistas, aquelas personalidades extremamente materialistas, extremamente gananciosas, né? Aquelas personalidades que valorizam somente a matéria, que é aquilo que a gente falava antes, né? Dos grupos, das pessoas que só têm o poder financeiro, econômico. Então, aqui temos que estar atentos para não nos iludirmos com a matéria, nossa mente ficar pensando o tempo todo na matéria. Eu vou fazer isso, quanto que eu vou ganhar? Eu vou fazer quanto que eu vou ganhar? Tem que ter o equilíbrio, tem que ser algo justo e correto, equilíbrio para todos os lados, nesse processo aqui, tá? Nesse processo de vínculos, tá bom? Muito bom. Mais algum ponto? Acho que não. Então, vamos para o próximo, né? Então, Sagitário, casa 6, fazendo aspecto com a casa número 12. Então, aqui, gente, basicamente é para a gente rever as questões da espiritualidade, tá? Crenças, dogmas, pactos espirituais que a gente possa ter feito, se a gente segue gurus espirituais, se a gente segue aquelas pessoas famosas, se a gente procura fazer, então, buscas espirituais para ganhar dinheiro, muitas vezes, aquelas simpatiazinhas. E eu tô vendo muito isso nas redes sociais, pessoas ensinando a fazer simpatias para atrair dinheiro, para atrair pessoas, para atrair o amor de volta. Esses dias eu tava vendo, gente, uma pessoa que publicou, na verdade eu estava fazendo uma pesquisa de imagens, né, para colocar nos slides dos nossos cursos, e eu vi lá uma publicação de uma pessoa que estava ensinando a fazer uma simpatia para trazer a pessoa de volta chorando e rastejando aos seus pés. Meu Deus! Isso é algo divino? Não, né, gente? É um trabalho com as forças involutivas, né? Ó, Plutão lá na casa 8, gente. Ó, vingança, tá? Energia de vingança. E da mesma forma que Plutão tá ali, né? Na casa 7, na cúspide da casa 8, então ela vai interferir nas duas casas, tá? Então ali indica justamente esses trabalhos aqui que muitas pessoas podem ter buscado no passado, nessa atual existência, então, justamente para ter facilidades na vida material ou conquistar pessoas na vida material com situações magísticas. Ou inclusive, né, Maria, até pessoas que fazem essas simpatias, vamos chamar de simpatia aqui, né, gente, mas tem muito mais por trás disso, tá? Para segurar relacionamentos, tá? Então, muitas pessoas buscam trabalhos espirituais, e a gente não vai citar nomes e profissões aqui, mas trabalhos de cunho espiritual, de toda e qualquer espécie, de toda e qualquer forma, para poder prender a pessoa no relacionamento, as chamadas amarrações amorosas, tá? Sim, tem bastante. Então, tem muita gente que faz isso, tá? Tem muita gente que acaba aprisionando pessoas, querendo ficar ao lado da pessoa porque diz que ama, né? Se a pessoa ama verdadeiramente, ela não vai buscar de artifício de nenhum tipo para poder segurar o casamento, tá? Ou para poder, né, ganhar recurso financeiro. Não. Quanto mais a gente se estiver vivendo, né, no caso de relacionamentos, enfim, e a gente quer ter um relacionamento equilibrado, primeiramente a gente tem que entregar para o plano superior para ver se, para entregar justamente essa situação de relacionamentos ou de qualquer situação na nossa vida, tá? Para que seja conduzida pelo plano superior. Porque tudo aquilo que não faz parte do plano superior não tem como a gente querer segurar na matéria, tá?
Então, muitas vezes essas energias acabam acontecendo, essas situações acabam acontecendo, tá? E faz com que a gente acabe reincidindo numa questão kármica, renovando contratos com as forças involutivas. E isso vai trazer, então, muito mais prejuízo para a nossa vida a médio e longo prazo, mas para algumas pessoas já está dando uma manifestação na matéria no aqui e agora muito intensa em relação a essas buscas espirituais no passado, tá? Já. Ou na atual existência. Já. Então, está acontecendo muita reviravolta com algumas pessoas nesse sentido, já. Que tudo aquilo que elas plantaram no passado, elas estão começando a colher, tá? E aí elas vão fazer o quê? Ao invés de reconhecer os seus erros, reconhecer que buscaram locais espirituais negativados, elas vão buscar ainda mais esses locais para tentar desfazer aquela situação negativa que está acontecendo com a vida dela agora, tá? E aí vai aprofundar ainda mais a questão negativa na vida da pessoa. Certo, Mari? Gente, é delicado isso, né? Mas estejam atentos, porque eu acredito que muitas pessoas vão voltar a fazer pactos, sim. Porque como as pessoas não fizeram curas, então elas vão estar com o mesmo padrão, né? E por isso que eu falei que nós falamos, a gente fez a reflexão, fez os apontamentos, que esse eclipse lunar ele vai ser um divisor de águas nas nossas vidas, tá? Ou ele vai mostrar realmente quem somos, né? O que nós realmente carregamos dentro de nós, que nós precisamos nos libertar, né? Então tenhamos muita cautela, não nos precipitemos em nada, tá? Não se faça nenhum julgamento. Aliás, a energia de Sagitário dentro da visão cósmica é zero julgamento, nem conosco, nem com as outras pessoas, tá? É total amor, perdão, libertação com muita sabedoria. E quem pode nos dar total amparo nesse sentido são as hierarquias divinas. É Jesus Cristo, Samana, é Maria Santíssima, é São José, é a energia dos anjos, dos arcanjos. Eles que podem nos dar o caminho correto. Gente, eu não sei a Margarete, mas muitos momentos eu me coloco em oração, muitos momentos que eu estou doando a energia, eu digo claramente, eu digo assim, eu não sei o que está por trás de todo esse processo kármico desta pessoa que o plano divino me trouxe para cooperar, ajudar, amparar. Tudo eu não sei e nunca vou saber. Agora, Jesus sabe, Mãe Maria sabe, os anjos sabem. Então ali eu me coloco numa condição de dizer, eu apenas entrego para que a vontade divina cuide desta alma, cuide deste filho, cuide desta filha. E com o tempo, revelações começam a acontecer para esta pessoa, graças a Deus, porque foi entregue para a sabedoria divina cuidar disso. Então, Sagitário na casa 6, trabalho com casa 12, está pedindo para a gente aqui, né, Maria? Deixa eu pegar aqui a canetinha, para a gente se realinhar com a nossa essência e receber orientações divinas para se colocar na matéria. Exatamente. Então nós temos que romper com isso aqui totalmente, tá? Romper. Eu vou buscar uma ajuda aqui, uma ajuda ali, uma ajuda lá para me trazer dinheiro, para me trazer cliente, para fazer isso, para fazer aquilo, para me ajudar aqui, para me ajudar lá. Gente, liberte-se disso aqui tudo, tá? E entre nisso aqui. Essa é a energia que nós vamos receber impulsos. Tem gente que vai continuar com isso aqui. Vai. Foi, pronto, já foi. Não teve mais a oportunidade de cura. E tem gente que vai entrar nesse caminho aqui, tá? Então, vamos entrar para esse caminho. Ele exige um pouco mais de paciência, persistência, porque se realinhar com a nossa essência divina, significa que nós temos que deixar muita coisa para trás. Nós temos que passar por um processo de transformação espiritual,
tá? E isso exige humildade, paciência, perseverança, foco, né? Determinação e muita entrega, né? Muita entrega ao plano divino, tá bom, gente? Então vamos lá. Exatamente. E a casa 7, né, que eu comentei antes também, né, a gente acabei adiantando um pouquinho, é justamente isso, né, a gente vai realmente precisar rever os nossos relacionamentos, as nossas parcerias conjugais, profissionais e todos os vínculos que a gente tem com algumas pessoas, tá? Porque na grande maioria das vezes, os nossos relacionamentos, eles são amarras, tá? São aprisionamentos, a gente tá aqui, ó, praticamente acorrentado, né? Aos casamentos, acorrentados, né, algemados aqui a parcerias comerciais, a gente está preso a muitos vínculos negativos que muitas pessoas, elas, por mais que talvez a gente não possa buscar, né, nenhum tipo de situações negativas, né, de conhecimentos negativos, enfim, mas a gente não sabe se o nosso companheiro, a nossa companheira, o nosso sócio, o nosso amigo, o nosso parceiro, enfim, a gente não tem total noção de que essas pessoas possam buscar esse tipo de conhecimento ou prática espiritual negativa. Então a gente acha muitas vezes que tá tudo certo, que tá tudo bem, que não tem problema nenhum, ai que é assim mesmo, a pessoa é assim e não muda. O que o eclipse está pedindo para a gente fazer? Mudar o nosso padrão de ver as coisas, tá? Remover aqui a visão, ou melhor, o véu que encobre a nossa visão, porque muitas vezes essas pessoas, elas estão plenamente disfarçadas. Na nossa frente elas podem agir de uma forma, pelas nossas costas elas agem totalmente contrário, tá? Então muitos dos nossos relacionamentos, eles foram forjados por processos de magia negra, tá? Então a gente precisa romper com essas parcerias. Ah, Margarete, Mari, mas eu não percebo isso nas pessoas que estão fazendo parte dos meus vínculos. Ah, eu não consigo enxergar que isso realmente acontece. Ah, não, mas é que eu percebo que as pessoas que estão ao meu redor são pessoas íntegras, idôneas, corretas, certinhas, né? Elas só são um pouco nervosas, elas só são um pouco impacientes, elas só de vez em quando pisaram um pouquinho na bola, né? Ah, escorregaram um pouquinho ali, enfim, mas elas, né? Aparentemente, gente, pode ser tudo lindo, perfeito, maravilhoso, tá? Mas, e a essência da alma daquela pessoa? E o porquê que a gente realmente está vivendo esses vínculos? A grande maioria dos vínculos que nós temos, eles são aprisionamentos de outras vidas. São contratos, são pactos que a gente firmou com estas pessoas, são questões de amarração amorosa que são provenientes de vidas passadas, tá? E que se perpetua nessa atual existência, certo? Então existe muitas frequências involutivas que nos, olha mais uma vez aqui, né? Nos acorrentam, tá? A todos esses vínculos aqui. Certo, gente? Então, a gente, para começo de conversa, a gente precisa pedir a verdade que está por trás desse relacionamento. Vai doer? Vai. Pode doer. Né? Porque a gente tá... Tudo depende do tamanho do apego, né? Do tamanho do apego e do tamanho da ilusão, da né? ilusão, do apego, das mágoas que se guarda com relação a esta pessoa, né? Exatamente, até porque a gente sabe que grande parte dos relacionamentos, falando aqui, né, de relacionamentos conjugais, né, amorosos, afetivos, enfim, eles estão forjados nas energias capitais, tá? Que são a luxúria, né, a inveja, a soberba, a gula, a ira, né? E os outros dois agora eu não lembro. Fugiu, tá, gente? também. Fugiu. Tá? Mas principalmente esses, né? Esses 5 que é o que mais rege assim, né? A soberba,
a avareza, né? A luxúria, a gula, a ira e a vingança, tá? Então, muitos dos relacionamentos conjugais são forjados nessas energias capitais, né? Ou pecados capitais, tá, gente? Por quê? Porque a gente faz lá, né, a promessinha, né? Eu prometo ser fiel assim, 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 né? Então, são promessas que a gente fez em vidas passadas, que foram realizados por pessoas, muitas vezes, que tinham pactos com frequências involutivas, e aquele contratinho que a gente assinou é um aprisionamento muito maior, tá? Então, é preciso olhar para o nosso passado aqui dos relacionamentos, tá, gente? E pedir para que estas verdades, qual é a verdade que está por trás desse aprisionamento no relacionamento afetivo, amoroso, conjugal, enfim, tá? Porque a gente sabe que existem muitas situações negativas que envolvem esses relacionamentos, tá? E é preciso olhar profundamente para essas energias conjugais, porque o que mais liga estas pessoas não é o amor, mas sim o ódio, tá? Então, muitas pessoas, elas odeiam inconscientemente os seus cônjuges e estão ligados a eles pelo ódio. Por isso que existem brigas, discussões, desentendimentos nos relacionamentos, tá? E aí, amor não causa isso, né? O amor vai trazer o equilíbrio, a paz, a serenidade, a tranquilidade, o comprometimento, né? A ajuda ali entre ambos. E o ódio, ele vai trazer os conflitos. E a gente sabe que 90 e tantos % dos relacionamentos têm conflitos. E aí é preciso curar o ódio para poder curar os relacionamentos afetivos e conjugais. Bom, seguimos, né? Viu quanta coisa que nós temos para curar, né, gente? Vamos lá, próxima lâmina, então. Ah, tá. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Então, olha só, gente, após, né, essas liberações dessas energias negativas, né, essas curas que a gente precisa fazer, tá? Então, vão ocorrer sucessivos acontecimentos, tá? Para as nossas libertações kármicas, que nós estamos realmente há muitas vidas querendo nos libertarmos, tá? Então, estejamos atentos para junho, um evento pode acontecer, julho, um evento, agosto, outro evento, outubro, outro evento, sabe? Setembro, agosto e assim por diante. Tá? Não vai ser uma coisa assim que vai vir tudo de uma vez só, tá? Vão ser vários momentos que vão vindo à tona de acontecimentos, tá? Acontecimentos negativos, tá? Porque é o passado que vai vir. Então, revelações do passado negativo vão chegar para que a gente consiga se desprender de todas essas situações que a gente está relatando. Daí que nós vamos ter que ter muito cuidado, porque como a gente falou anteriormente, né, a energia de Plutão na casa 8 versus a casa 1, nós vamos ter que cuidar porque podem surgir personalidades nossas nas outras pessoas, que são personalidades do submundo, tá? Personalidades muito negativas. A gente já falou, né? Personalidades marcianas. Marcianas. De Marte, né? Marcianos. Isso. Marciano, tá correto. Agora, sabe, me veio também uma coisa assim, de morte. Tá, gente? Desculpa a sinceridade, mas é que assim, pessoas elas podem ter um processo assim, até de autoflagelação com elas mesmas, porque tem a energia de câncer. Tem. Então a pessoa pode trazer uma personalidade dela muito para baixo, de muito vitimismo. E ela pode, né, com os acontecimentos que vão acontecer, ela pode querer cometer suicídio.
tá? Olha, essa semana já aconteceu ali. Já teve 2 pessoas. A gente já teve esta semana que aconteceu uma situaçãozinha aí e a pessoa já quer se matar. Não, gente, ó, isso aí é personalidade do submundo, ligada a uma autoflagelação. Exatamente. Né? Então, a pessoa vai ter que encarar os fatos. Nós vamos ter que encarar os fatos, tá? Porque as energias do eclipse, elas são energias que nos transformam em pessoas mais humildes, pessoas mais sábias, pessoas mais equilibradas, pessoas mais honestas, pessoas mais dignas, tá? Então, vem esses desafios para a gente se tornar melhor e não para deixar emergir o pior de nós, tá? Então, esse é o ponto que a gente chama a atenção de todos, tá? Cuidem a partir desses sucessivos acontecimentos, um rompimento de um casamento, um rompimento de uma parceria, uma perda financeira, um desemprego, alguma coisa, né? Não sei. Muitas coisas podem acontecer. Muitas né, coisas podem acontecer. Não se coloquem na situação de vitimista, porque senão nós vamos afundar, Vamos sucumbir com a matéria que a gente se envolveu, tá? Então tenhamos muita cautela e muita atenção. Por isso, gente, na nossa recomendação é olhemos para nós. Deu um problema, olha para você. Deu um outro problema, olha para você. Veja o quanto esses problemas ainda nos afetam, tá? E fique focado em você. E o marido, e o filho, e o pai, e a mãe. Reza, entrega para Deus, doa o amor que Deus tem, né? Pede para Deus cuidar com muito amor dessas amadas almas, porque a gente tem que cuidar da gente. Não é egoísmo, é auto-amor, porque se eu não cuido de mim adequadamente, eu não consigo cuidar do outro. Exatamente. Tá? E Saturno, né? Casa 8, também fazendo aspectos, né? Com a energia da casa 11, né? Então também é isso aí, ó. Mas já falamos antes, né? Os trabalhos humanitários falsos, as pessoas que dizem que estão fazendo o bem, mas não estão fazendo o bem, tá? As técnicas de magia negra vão vir disfarçadas de muitos cursos e eventos e isso e aquilo e mais não sei o que, né? Então, estejamos atentos porque a energia de Saturno vai na casa 8, né, vai ter uma avaliação kármica muito forte, né, em relação a isso, né? Curas em ambientes com trabalhos espirituais e humanitários, tá? Então, observe por onde você andou nesses últimos anos buscando curas espirituais. Peça para o plano divino ir curando, ir limpando, ir mostrando as verdades, ir resgatando né, as energias espirituais que você pode ter ficado preso nesses lugares, tá? Muito bem, e peçam sempre a verdade, né? Exatamente. A verdade, que a verdade se manifeste, que o plano divino me leve no lugar certo, com as pessoas certas, fazer a atividade certa, para o bem que a minha alma quer, tá bom? Exatamente, gente. Que aí não tem erro. Não. Quanto mais a gente for entregando para o plano superior, mais a gente vai recebendo as orientações e as intuições corretas para colocar aquilo que a nossa alma sim precisa que seja desenvolvido na matéria. Certo? Certo, dona Mari? Aqui também, casa né? 9, Júpiter e Netuno, casa 9 versus casa 12 também, né? Já foi falado, né? Então, ó, muito cuidado. Opa! Desculpa aí, gente. Muito cuidado aí, eu quis clicar aqui. Muito cuidado aqui, ó, com as buscas espirituais ilusórias, tá? Fiquem atentos. Fiquem atentos, porque também pode surgir uma personalidade do submundo, né? Que também vai querer coisas rápidas da espiritualidade, vai querer respostas rápidas, resultados rápidos.
Cuidado também com, né, conhecimentos tanto acadêmicos como espirituais com energias do submundo. Já falamos, né, gente? Já falamos, mas só para a gente reforçar isso. Estejam atentos, tá? Estejam muito atentos, estejamos todos muito atentos, porque nós vamos ser muito provados, muito testados nesses processos de cura. Aliás, sempre somos, né, testados. Sempre, constantemente nós estamos em provas, constantemente, todos os dias. Aquilo que você menos imagina, você está em prova. Nós estamos em prova em relação à nossa integridade espiritual, ali Júpiter e Netuno, casa 9 e 12, são muitas provas em relação à nossa integridade espiritual. E ali também vai ocorrer uma outra coisa, Margarete. As pessoas, algumas vão dizer assim, eu não confio em Deus, eu não acredito em Deus, isso aqui, ó, se Deus existisse, isso aqui já estava resolvido, e se Deus realmente tem poder, por que Ele não faz isso, por que Ele não faz aquilo? Porque Jesus não me ajuda, porque se quisesse Ele já teria me ajudado. Júpiter, Netuno, casa 9, 12, tá bom? Isso, então também nós estejamos atentos à fé. Será que a nossa fé vai ser abalada? Será que a nossa integridade espiritual e a nossa fé divina vai ser abalada com os acontecimentos? Bom, só passando pelas experiências para a gente saber, tá? Porque sabe, ao final disso tudo, nós vamos ter que sair com essa questão da fé, porque Júpiter também é fé. Também. Ao final desse processo de cura, a gente vai ter que sair fortalecidos na fé. Ou vamos sucumbir, vamos perder-se de vez, ou vamos sairmos fortalecidos. Aquela fé inabalável, aquela fé que a gente não precisa ver para crer. Sabe aquela expressão de Jesus, felizes aqueles que creem sem ver? Isso aí, nós vamos passar por provas que vão testar muito a nossa fé e a nossa integridade espiritual, tá? Então, vamos estar atentos, né, a todos esses pontos aí que foram mencionados nas curas, ok, gente? Exatamente, gente. Bem, Mari, essas eram então, né, as orientações. Você tem alguma dica, né, para deixar para as pessoas? Sim, gente, é o seguinte, tá? Nós vamos postar acho que a gente pode, não sei se a gente vai colocar, dá para postar o material de, acho que não, né, não, a gente vai deixar no nosso site, tá, no nosso site, lá no blog de orações e meditações, nós vamos deixar uma estrutura, uma sugestão de orações e meditações para trabalhar todas essas energias, tá? Que é uma junção das orações dos mensageiros divinos com as orações e meditações do Instituto On-Luz, tá? É importante ressaltar que estas recomendações já estamos fazendo, já tem alguns dias, tá? Isso que vai ser deixado de recomendação, já estamos fazendo há alguns dias, tá? E justamente foi nos solicitado pelas hierarquias fazer desta forma, e para que então a gente possa deixar para vocês, né, para quem quiser, pode seguir estas recomendações que nós vamos deixar no nosso site, tá? No blog ali, e também na página do Facebook também a gente pode deixar, tá? A gente vai publicar no site, gente, eu vou deixar o link aqui na descrição também do vídeo, tá? Para que vocês possam acessar o link aqui da descrição e ser direcionados diretamente para o site para poder ter acesso, então, a essa sugestão de orações. Certo? É uma sugestão. Não quer dizer que vocês tenham que fazer. Seguir, não. Né? Nós estamos fazendo há mais de 15 dias, tá? Então, e realmente os resultados são muito intensos, bastante, tá? Então, mas a gente vai deixar como uma forma de um suporte a mais, né? Um amparo a mais, um fortalecimento a mais para as curas, porque a gente apontou os pontos que precisam ser curados.
E também vamos apontar a recomendação do que fazer essas orações, esse cronograma e metodologia de orações e meditações que vamos deixar então no link que a Margarete então já mencionou, tá bom? Certo, gente. Muito obrigada a todos pela presença, né? E vamos nos encontrar no próximo mês, em junho, com mais uma palestra orientativa em relação aos nossos processos de autocura, com amor e com consciência, e paz e luz em nossas consciências. Até a próxima! Gratidão a todos, pessoal, por acompanhar o nosso trabalho, por acompanhar as nossas orientações e que todos nós sejamos muito abençoados na luz do nosso Cristo interior. Até o próximo. Até a próxima. Tudo de bom.